Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a palavra de Deus e fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, na manhã deste sábado, dia do Senhor, dia dedicado à Virgem Maria. Todos os sábados são dedicados à Virgem Mãe. Jesus, neste Santo Evangelho, ele faz uma reflexão junto com os discípulos que ela se estende até nós em vista daquilo que será dito diante dos homens referente a ele, Jesus. Então, aquele que der testemunho de Jesus diante dos homens, o Filho do Homem, também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Isso significa que Jesus está dizendo que todos nós devemos constantemente em nossas vidas testemunhá-lo, aonde quer que estejamos. Demos testemunho dele, do próprio Jesus. Falar da sua vida, da sua missão, falar da sua palavra, dos seus ensinamentos, testemunhar Jesus como ele é. Isso nos trará grande benefício, porque testemunhando Jesus, o próprio Jesus também dará testemunho de nós diante de Deus. E aquele que negar Jesus diante dos homens, se envergonhar, aquele que não tiver coragem de defender a honra, de defender a glória de Jesus diante dos homens, este também não será defendido, não será olhado por Jesus diante de Deus. Portanto, aqui Jesus traz para nós uma reflexão
de como deve proceder a nossa vida quando nós dizemos que somos cristãos. Como nós devemos testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus, em muitas ocasiões, não significa estar falando do seu nome ou estar defendendo-o dentro dos parâmetros bíblicos. Defender Jesus, honrar Jesus diante dos homens, é com o nosso testemunho. Se somos cristãos, cristãos significa que somos de Cristo. Então, se somos de Cristo, devemos agir como Cristo agiu. Devemos viver como Cristo viveu. Sermos pessoas retas, honestas, pessoas que sabem respeitar o outro, pessoas que sabem amar. Quando nós fazemos isto, nós estamos testemunhando, nós estamos honrando a Jesus. Mas quando nós agimos como se fôssemos pagãos, como se fôssemos ateus, ali nós estamos desonrando Jesus. E, em muitos momentos, muitos cristãos são cristãos enquanto estão dentro de uma igreja, dentro de um templo. Ali é todo piedoso, ali é todo cheio de compaixão, aquele olhar terno, mas quando se afasta do templo, se afasta da igreja, da casa de Deus, age como se fosse não cristão, mas um pagão ou um ateu. É incapaz de olhar ao próximo com um olhar de ternura, não tem caridade. Isto é dar contra-testemunho de Cristo, é dar contra-testemunho de Jesus. Se somos cristãos, se damos testemunhos verdadeiros de Jesus, o nosso testemunho não é somente com palavras, mas ele é com gestos, ele é com ação, ele é com olhar de ternura, de caridade, de bondade, ele expressa amor, tudo isso contido nas nossas ações de cristãos. Mas, se somos cristãos somente de dentro da igreja, este testemunho é inválido e a nossa ação não passa de hipocrisia. Lá dentro do templo, dentro da igreja, estamos beatificados. E quando saímos da porta para fora, ali somos endemoniados, que não presta para servir. Se somos pessoas que têm cargo dentro da sociedade, somos capazes de manipular, de pisar, somos arrogantes, soberbos. Isto não é gesto de cristão. Então, testemunhar Jesus, dar testemunho de Jesus, não é somente quando nós estamos diante dele, na igreja, no templo, no momento de oração, de adoração, mas é em todos os tempos de nossas vidas. É no nosso trabalho, é dentro da nossa casa, é no trânsito, é sendo pessoa que tem capacidade de permitir que
o outro se sobressaia diante de nós, sem que fiquemos irados. Então, portanto, ser cristão, ser um testemunho de Cristo, é ser uma pessoa diferenciada, é ser uma pessoa que sabe amar, que sabe perdoar e que sabe viver como Cristo viveu. No segundo momento deste conselho que Jesus nos está dando, ele vai falar referente ao pecado relacionado ao próprio Jesus e ao Espírito Santo. Então, portanto, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, alguma blasfêmia contra o Filho do Homem, este será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus, ele está dizendo isso para nos orientar de que o Espírito Santo é a vontade do Pai e do Filho, é a ação do Espírito Santo. E, mediante esta ação, mediante esta graça, que é o amor do Pai e do Filho, que descende o Espírito Santo, ele que é o Consolador, é o Defensor, então, diante do Espírito Santo não há erro, diante do Espírito Santo não há nada que se possa duvidar. Então, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado, porque para blasfemar contra o Espírito Santo é necessário um raciocínio, é necessário uma ação intelectual. E toda ação intelectual, todo raciocínio, seja ele simples ou raciocínio lógico, é a ação do Espírito Santo em nós. Então, quando blasfemamos contra o Espírito Santo, nós estamos negando esta ação de Deus, que é uma ação de amor entre o Pai e o Filho, que descende o Espírito Santo, que está em nós, e ali nós estamos blasfemando. Então, por isso, Jesus vai dizer que tudo que for dito contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, portanto, peçamos a Deus e a Jesus, sob a ação do Espírito Santo, que sempre estejamos atentos a esta graça de jamais ofender a Jesus, nem ao Espírito Santo, nem ofender a Deus, vivermos uma vida reta de amor, de paz, e também não ofender, não blasfemar contra o nosso semelhante. Porque assim sendo, vivemos em paz com nossos irmãos e vivemos em paz com a Trindade Santa. Que por este santo Evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos à glória da vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado sábado. Que Deus proteja e guarde a todos. Ficai em paz.